Olá pessoal, tudo jóia? Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre um assunto, muito importante e que acabou repercutindo muito nas redes sociais nossa, que é o Pronamp, que é aquela linha de crédito disponibilizada pelo governo, com uma taxa de juros muito atraente e que acabou despertando aí entre os empresários a necessidade de captação desse recurso. Porém, acabou gerando várias dúvidas. E a gente acabou respondendo ali de uma forma individual, só que a gente achou melhor que a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo as principais dúvidas que acabou ali chegando para a gente e o que a gente passou para eles, né? Só reforçando, o que é o Pronamp, ele é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, onde o governo ele está disponibilizando como uma forma de captação de recursos junto às instituições financeiras a possibilidade de até 30% do faturamento que a empresa teve durante o ano de 2019, caso ela tenha mais de um ano de CNPJ, ou, se ela tiver menos de um ano de CNPJ, ela pode ter 30% da média do faturamento mensal ou metade, 50% do capital social da empresa, o que for melhor, né? Mas claro que ali tem algumas exigências, né? Tem as garantias, mas de uma forma geral é essa possibilidade que acaba existindo, tá? Bom, vamos partir ali para as dúvidas, vamos ver o que chegou para a gente em relação a isso. Vamos lá. A primeira coisa a primeira pergunta, que acabou pipocando mais vezes ali para a gente foi o seguinte: o MEI, ele pode aderir ao Pronamp? Bom, o que acontece é o seguinte: na legislação, ela não tem nenhuma vedação explícita sobre isso. Ela simplesmente ela coloca ali como o tipo de empresa que pode aderir ao Pronamp se ela está enquadrada na microempresa ou empresa de pequeno porte. E ela utilizou para isso a lei do Simples Nacional. Então, a gente sabe que as microempresas elas têm um faturamento de até 360 mil ano. E as empresas de pequeno porte, elas partem de 360 e vai até 4 milhões e 800 mil. Então, um MEI que tem como faturamento máximo 81 mil por ano, ele está enquadrado na lei. Então, respondendo a pergunta, o MEI ele poderia aderir ou ter acesso ao Pronamp? Sim, pode, né? O MEI somente poderá solicitar um empréstimo se tiver funcionário registrado? Não. O que a lei fala? Ela diz que quando você solicitar o empréstimo, a empresa ela tem que manter o quantitativo de funcionário existente na publicação da lei. A Lei 13.999, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de maio. Então, esse é o nosso ponto de referência. Então, em 19 de maio, a sua empresa tinha funcionário? Não. Isso não é impeditivo. Você pode aderir ao Pronamp mesmo não tendo funcionário. Agora, a sua empresa tinha funcionário, 10 funcionários, por exemplo. Então, você vai ter que manter esse quantitativo. Uma coisa que é importante, a lei fala no quantitativo. Então você pode sim mandar um funcionário embora, um funcionário ele pode pedir demissão, né? Só que ao sair um funcionário, você tem que repor aquela vaga, né? Mantendo assim a mesma quantidade de funcionários existentes na data da publicação da lei, que foi dia 19 de maio. Próxima pergunta. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Como que ele vai comprovar o faturamento dele? Bom, o MEI realmente ele não é obrigado a emitir nota fiscal em todas as suas operações. Algumas operações são obrigadas, né? Outras não. E como que ele vai comprovar isso então? Bom, a lei diz que a empresa com mais de um ano ela teria direito a 30% em cima do faturamento de 2019.
Mas como que o MEI comprova esse faturamento de 2019? A primeira delas é a comprovação da declaração anual, né? Então, pela declaração, você vai ter que declarar para a Receita qual foi a sua receita, o seu faturamento durante o ano de 2019. E aí, por aí, a Receita consegue saber qual o seu faturamento, né? E quanto você teria direito ao Pronamp, tá? Uma outra forma, menos usual, pelo fato do MEI não ser obrigado a ter uma contabilidade, seria o contador emitir uma declaração de renda, uma declaração de faturamento, né? E nele constar ali mensalmente o faturamento que você teve durante o ano de 2019. Mas apenas a declaração já é o suficiente, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde a gente está disponibilizando um e-book gratuito explicando passo a passo como que você faz para declarar o imposto de renda do MEI, tá ok? Bom, a próxima pergunta. Empresa que não tem funcionários pode aderir? Sim, a resposta é sim. Não existe nenhuma vedação na legislação dizendo que a empresa sem funcionário não teria direito ao Pronamp. Ela só diz que você tem que manter obrigatoriamente o quantitativo dos funcionários. Então, se a minha empresa, no dia 19 de maio, ela tinha 0 funcionários, no decorrer do processo você teria que ter de 0 a mais funcionários, né? A um número maior de funcionários. Então, nada impede de você não ter funcionários e não ter acesso ao Pronamp. Não tem nenhum vínculo, não tem nada ligado em relação a isso, tá? Quais bancos vão fornecer essa linha de crédito? Bom, todos os bancos que são autorizados pelo Banco Central podem aderir ao Pronamp. Isso não significa que todos vão oferecer essa linha de crédito, tá? Então eles podem aderir. Somente os bancos públicos, né, Caixa, Banco do Brasil, os bancos públicos eles são obrigados, então eles já vão ter essa autorização para operar junto ao Pronamp. Os bancos privados, eles podem ou não aderir, tá? Então, isso vai ser de cada instituição financeira. Eles é que vão verificar. Uma coisa que é importante é o seguinte. Eu já posso ir diretamente ao banco e já pleitear esse empréstimo? Veja bem, a publicação da lei ela aconteceu no dia 19 de maio. Hoje, na data de gravação desse vídeo, dia 24 de maio, é muito recente ali para que os bancos já estejam preparados para oferecer essa linha de crédito. Existe todo um processo ali, né, de solicitação de adesão, de autorização dessa adesão. Os bancos têm que preparar o sistema deles para essa linha de crédito. Então vai demorar um período X aí para que os bancos possam disponibilizar isso para os seus clientes, tá? Mas praticamente todos os bancos vão poder oferecer essa linha de crédito, inclusive aqueles bancos considerados digitais, né? Então você tem aí as fintechs, você tem, por exemplo, o PagSeguro, Mercado Pago. Então essas instituições, se autorizadas pelo Banco Central, poderão também oferecer essa linha de crédito. E isso acaba sendo muito bom, porque dá uma pulverizada. E às vezes aquela dificuldade que as pessoas enfrentam, né? Eu não consegui na Caixa, eu não consegui Às vezes, com uma pulverização dessa, fique mais fácil da empresa conseguir obter de fato o empréstimo e o dinheiro caindo na conta, tá? Essa linha de crédito, ela é disponibilizada somente para as empresas do Simples Nacional? Não. A legislação, ela usou como parâmetro para identificar se a empresa é microempresa ou empresa de pequeno porte, a legislação do Simples Nacional. Mas a empresa ela não precisa ser optante pelo Simples, basta ela estar enquadrada dentro do microempresa ou empresa de pequeno porte.
tá? Então não é o fato de ter sido utilizado a lei do simples para determinar se é microempresa ou EPP, que a empresa, para aderir, tem que ser simples nacional, tá? Então a empresa, lucro real, lucro presumido, o MEI, eles podem sim aderir também ao Pronamp, tá? Desde que eles tenham como faturamento até o máximo de 4.800.000 ano, tá ok? Qual é a taxa de juros aplicada a este empréstimo? Lá na legislação está bem claro isso daí, né? Lá ele fala na taxa de juros Selic mais 1,25%. Então, hoje, a Selic ela já teve aí, há um tempinho atrás, já uma redução de 3,75% para 3%. Hoje, ela está em 3%. Então, se a gente fosse até a instituição financeira hoje e tivesse acesso a essa linha de crédito, a taxa de juros cobrada seria de 4,25%. Agora, a taxa Selic, ela é variável. Então, se a sua empresa ela for aderir ao Pronamp daqui 60 dias, 90 dias, pode até ser que a taxa Selic seja menor ainda, né? Ou pode ser que seja maior também. Mas hoje, a taxa de juros oferecida, ela seria de 4,25% ao ano. Ao ano. Então, é uma taxa de juros realmente muito benéfica. É uma taxa de juros muito interessante. Tá? É algo que a gente nunca viu. Tá? Então, realmente é muito bom. Caso precise mandar o funcionário embora, quais as consequências? Então, ali, essa pessoa ela fez essa pergunta por causa de que na legislação fala que você tem que manter o quantitativo de funcionários. Mas e se você tiver que mandar o funcionário embora, né? Quais as consequências? Bom, a primeira coisa é de que ao ter que manter o quantitativo, se um funcionário sai, outro tem que entrar. Mas se você, né, por questões aí pessoais, não quiser colocar outra pessoa no lugar daquela que saiu, neste momento você está infringindo uma das regras do Pronamp. E quando essa regra, né, ou as regras, elas são quebradas, qual que é a penalidade para isso? O parcelamento ou o empréstimo que foi feito ali em 36 parcelas, ele é antecipado. Então você teria que pagar todo o empréstimo de uma vez só. Então, se você prestar informações inverídicas para a instituição financeira, ou se você não mantiver o quadro de funcionários, você é penalizado tendo que antecipar o pagamento desse empréstimo. Tá? Essa é a penalidade que está lá na Lei 13.999. O crédito é de 30% do faturamento de 2019? Isso mesmo. É esse o entendimento mesmo que você teve, tá? Tá correto. Então, o faturamento que é levado em consideração, onde vai ser formada a base de cálculo para calcular o quanto você teria direito ao empréstimo, é realmente o faturamento que a empresa teve em 2019. E é isso que eles estão levando como parâmetro. Agora, se a sua empresa ela tem menos de um ano de CNPJ aberto, aí a regra muda um pouco. Aí eles vão levar em consideração a média do faturamento mensal desde a abertura da sua empresa, certo? Aí você aplica 30% sobre essa média. A outra possibilidade é de 50%, portanto a metade do valor do capital social da sua empresa. Aí você vai ver o que é melhor, tá? Então, se você tem mais de um ano, é 30% do faturamento de 2019. Menos de um ano,
É o faturamento proporcional, também 30%, ou metade do capital social. Beleza? Ah, essa aqui é legal. Mas e se eu não tive faturamento em 2019? Quanto que eu vou ter direito ao empréstimo? Olha, na legislação não tem nada falando exclusivamente sobre um tipo de situação como essa. Mas interpretando o que está na lei, você não teria direito ao empréstimo. Né? Por quê? Como a empresa, ao ter mais de um ano, ele leva em consideração o faturamento de 2019, se você não teve faturamento em 2019, a sua base de cálculo é zero. 30% de zero é zero. Então você não vai conseguir o empréstimo. A não ser que você tenha menos de um ano. Aí ele vai levar em consideração os 12 meses, né, desde a abertura da empresa, contando desde a abertura da empresa, o faturamento médio mensal. Tá? Agora, se você tiver mais de um ano, é o faturamento de 2019. Ah, meu faturamento foi zero. Infelizmente, você não vai conseguir ter acesso. Tá? Tem tempo mínimo de CNPJ para solicitar o Pronamp? Não, não tem. Tá? Então, você pode ter um CNPJ bem recente, né? Que aí a regra vai ser essa. Eles vão analisar o capital social da empresa e o faturamento médio mensal desde a abertura da empresa. Tá? Mas na lei não diz nada se você, pelo fato de ter um CNPJ recente, né, novo, você não teria direito ao Pronamp. Tá? Então, tem direito sim. Tá? Só que o cálculo é um pouquinho diferente. Ele é baseado ali no faturamento médio mensal. Tá ok? Isso aqui também é legal. Será necessária a certidão negativa para solicitar o Pronamp? Então, na legislação, ele deu ali a possibilidade dos bancos públicos de isentarem das certidões negativas. Os bancos privados, eles poderão, e quando fala poderão, é porque não é obrigado. Aí cada banco vai estipular ali as suas regras, se vai analisar ou não. Agora, o público, o banco público, ele pode isentar da verificação da certidão negativa. Então, se a sua empresa, porventura, tiver problema com, sei lá, fundo de garantia, com pagamento do Simples, com impostos, né? E não conseguir a certidão negativa, mesmo assim, eu teria acesso ao Pronamp? Então, sim. Tá? Então, essa parte da certidão negativa, o legislador, né, ele deu ali uma abertura maior, uma possibilidade maior de você conseguir esse empréstimo, tá ok? A lei já está em vigência? Sim. A lei ela foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de maio. E lá diz que ela já está em vigência a partir do momento da sua publicação. Só que isso não significa que os bancos já estão ofertando essa linha de crédito. Então a lei está em vigência, mas os bancos eles têm que se prepararem para liberarem essa possibilidade para vocês. Né? Então existe ali um processo interno onde eles vão preparar todo ali o mecanismo, eles vão aderir isso também junto ao Banco Central para conseguir liberar essa possibilidade para vocês. Mas a lei ela já está em vigência desde o dia 19 de maio. Se a empresa tiver débitos parcelados, eu consigo solicitar um empréstimo? Consegue. Tá? Se o problema for esse, você consegue. Por quê? Primeiro, que se a empresa ela possui empréstimos, débitos, e esses débitos estão parcelados, seja diante a Receita ou a Procuradoria, você conseguiria a certidão negativa, tá? Que na verdade lá sai certidão positiva com efeito de negativa, né? Mas você vê que alguns bancos estão isentando da certidão negativa. Então a empresa, mesmo com débitos parcelados junto à Receita ou Procuradoria,
ela teria também a possibilidade de requerer o Pronamp, tá bom? Olha só que legal esse daqui. O meu faturamento maior está em 2020. Em 2019 eu faturei muito pouco. Eu posso usar como parâmetro os últimos 12 meses, mesmo a minha empresa tendo mais de um ano? Tá vendo? Não, não pode. Não pode. Então, na legislação, ela é bem clara em relação a isso. Se a sua empresa ela tem mais de um ano, o que será levado em consideração para solicitar um empréstimo é o faturamento, a receita bruta que a sua empresa teve durante o ano de 2019. Se porventura, durante esse ano, o faturamento foi baixo, infelizmente, o valor que vai ser disponibilizado para você também será baixo. Ele será 30% desse valor do faturamento. Tá? Então, para utilizar o faturamento dos últimos 12 meses, né, ali, a empresa teria que ter menos de um ano. Né? Aí você pegaria o faturamento, a média do faturamento mensal, desde a abertura da empresa para frente. Né? Mas a empresa tendo mais de um ano é o faturamento de 2019. Tá? Posso alterar o capital social da minha empresa agora para que eu tenha acesso a um limite maior? Então, na legislação não fala nada sobre isso. Lá ele não vinculou, por exemplo, que o capital social subscrito ele teria que ser aquele que já estivesse em vigor no dia 19 de maio, data de publicação da lei. Lá não fala nada sobre isso. Então, teoricamente, você poderia fazer uma alteração no capital social após o dia 19 de maio. Porém, cada instituição financeira ela vai poder colocar e criar ali mecanismos de análise de dados para liberar esse valor para vocês. E pode ser que uma alteração dessa, visando ter acesso a um valor maior, não seja muito bem visto e seja bloqueado, seja barrado pela instituição financeira. Então, assim, não tem nada expresso na lei, mas a instituição financeira ela pode usar isso como uma barrar, né? Então, fica a critério seu, você que vai ter que analisar. Não tem como a gente afirmar que isso vai ser liberado ou que dará problema, tá? Quando que esse empréstimo estará disponível nas instituições financeiras? Também é difícil falar. A gente sabe que existe né, esse processo de maturação, esse processo de solicitação das instituições junto ao Banco Central para poder operar essa linha de crédito. A gente sabe que existe um tempo de análise e de preparação dos sistemas para que essa linha de crédito chegue até vocês. Então não tem como a gente falar. Agora, o que a gente fala para vocês é que procure o seu gerente de relacionamento o quanto antes. Mostre a ele que você tem interesse nessa linha de crédito. Infelizmente, a gente percebe, e isso já está sendo noticiado né, em todos os canais, que existe uma dificuldade muito grande desses valores chegarem exatamente naquelas pessoas que precisam. Então, vá atrás do seu gerente, fala para ele que você tem conhecimento da lei. Se você quiser, mostre para ele a lei, tá? Inclusive aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar aqui um link para você acessar a lei na íntegra, né? Se você quiser imprimir isso daí. Então, mostre para ele o seu interesse. E ele sim, a partir do momento que tiver liberado, ele te procurar, ele te avisar, né, que aquela linha já está disponível para você. De preferência, né, no seu banco onde você já tem esse relacionamento, onde você já tem conta. Porque até a parte burocrática ali, ela já vai estar com meio caminho andado. Agora, se você estiver sentindo dificuldade ali, igual a gente falou lá no comecinho do vídeo, agora está mais pulverizado.
mais instituições vão poder ceder esse valor. Então, não está dando certo lá no seu banco, cara, viu que o gerente é fraco, que o gerente é ruim, que o gerente não dá atenção. Cara, procure outra instituição, né? Quem sabe o seu problema ali é resolvido até de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, né? Não deu certo em um, vai para o outro. Quem está em débito na Receita Federal pode aderir ao empréstimo? Sim, né? Justamente pelo fato de ter já essa possibilidade das instituições não analisarem a certidão negativa ou nem pedirem a certidão negativa. Então, quando você está em débito na Receita Federal, você não consegue emitir a certidão negativa. Mas como existe essa possibilidade, né, essa flexibilização de não solicitar a certidão negativa para as empresas, então você, mesmo em débito com a Receita Federal, você conseguiria solicitar o PRONAMP. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Tá? Fica atento, fica esperto. Ok? Quais garantias serão exigidas? Sim, a lei diz em garantias. Tá? Ela diz que você teria que apresentar garantias ao banco no valor de até 100% do valor pleiteado mais os acréscimos. E no caso de empresa com menos de um ano, até 150% do valor do empréstimo solicitado mais os acréscimos, né? Agora, quais garantias? Aí isso não tem como a gente falar, porque cada instituição financeira terá ali a possibilidade de colocar os seus parâmetros, né? Então, cada instituição financeira, ela pode solicitar o que ela achar que deve solicitar. Tá? Então não tem como afirmar para você ou dizer quais serão as garantias exigidas. A gente sabe que elas serão exigidas, mas cada banco vai poder pedir ali o que ele acha que é devido. Tá ok? Tem carência para iniciar o pagamento do empréstimo? Cara, até tinha isso daí no projeto. Se não me engano, acho que era de 8 meses. Mas quando foi sancionado a lei pelo presidente, ele vetou a carência. Tá? Então não tem carência. Então, ao solicitar um empréstimo, teoricamente, já no mês seguinte, né, você já teria que iniciar o pagamento das parcelas. Tá? Então, esse empréstimo, o PRONAMP, ele não tem carência para iniciar o pagamento das parcelas. Tá ok? Foi vetado. Existia no projeto, mas não passou pela sanção presidencial. Tenho que ter conta no banco? Ah, provavelmente. Né? Provavelmente não, com certeza. Né? Até porque toda transação, seja da entrada do recurso quanto o pagamento das parcelas, serão via banco, né? via conta bancária. Então você sim tem que ter conta no banco. E igual a gente falou ali na pergunta anterior, tenta já verificar isso no banco onde você tem conta. Já procura o seu gerente de relacionamento, já conversa com ele, já mostra o interesse que você tem nesse tipo de empréstimo, tá? E aí, com certeza, tudo vai ser mais fácil, porque a sua vida, o seu histórico já está ali naquele banco. Então, a parte burocrática, ela já está com meio caminho andado, vamos dizer assim, certo? Então, procure lá. Não deu certo lá? Vai para outro, procura outro. Mas inicia onde você já tem o relacionamento bancário. Além dos 4,25% ao ano, o banco pode cobrar mais alguma coisa? Então, na legislação, fala realmente do valor da taxa Selic, que hoje é de 3%, acrescido de 1,25%, tá? Que daria os 4,25%. Agora, cada instituição financeira, ali no ato, né, da captação do recurso, da montagem do processo como um todo, eles podem até cobrar alguma taxa ali, né? Taxa de cadastro, sei lá. Então pode realmente acontecer. Porém, a taxa de juros não.
a taxa de juros será de 4,25% atual, certo? Com a Selic a 3%. E isso não pode mexer, tá? Até porque isso já vem determinado, inclusive em lei, tá? Então não pode, o banco não pode querer ali no ato oferecer essa linha de crédito Pronamp e colocar mais juros ali, por exemplo. Não pode. Isso daí, caso venha acontecer, você pode tranquilamente abrir uma reclamação na ouvidoria do banco, tá? Para que eles possam apurar o que de fato está acontecendo. Mas o banco não pode querer colocar uma taxa de juros maior do que aquela que está estipulada na lei, tá bom? Em quantas parcelas podem ser pago um empréstimo? Então, na lei fala em 36 parcelas. Esse é o prazo máximo, tá? E, infelizmente, não tem carência para iniciar o pagamento. Então, você fez um empréstimo, logo em seguida, no mês seguinte, você já tem que iniciar o pagamento das parcelas, que podem totalizar, no máximo, 36 parcelas, 36 meses, tá bom? Posso usar o valor captado como capital de giro? Essa pergunta é interessante. Por quê? Bom, só recordando um pouquinho, né? Há um tempinho atrás, a gente teve uma medida provisória de um valor também disponibilizado pelo governo, mas ele era necessariamente utilizado no pagamento da folha de pagamento de funcionários. Tá? Esse Pronamp, não. Esse Pronamp você pode utilizar ele da forma como você achar melhor dentro da sua empresa. Então você pode pagar fornecedor, comprar estoque, você pode pagar um imposto, por exemplo, que está em aberto, né? Você pode usar como capital de giro, você pode usar como investimento, né? Comprar um maquinário, sei lá. O que a lei veda expressamente é você fazer distribuição de lucro para os sócios. Então você não pode, de forma alguma, captar esse recurso com esse juro baixo, né, que o governo está oferecendo e usar isso na pessoa física como distribuição de lucro. Tá? Então você vai poder utilizar na sua empresa da forma como achar melhor. É vedado explicitamente na lei a distribuição de lucro para os sócios. Tá bom? Empresa com restrição financeira, ela conseguirá o empréstimo? Olha, a restrição financeira, né, por exemplo, vamos supor que você tem algum probleminha no banco, tem alguma coisa no Serasa, né? No projeto inicial, havia também a possibilidade de não ser verificado essas restrições, porém, ela foi vedada também. Então, as restrições em relação no banco, o cartório, Serasa, isso vai ser verificado. Eu vou até colocar um parênteses aqui, né? Eu usei o termo será verificado. Eu acho que eu até vou mudar. Seria pode ser verificado. Então, a cada instituição financeira, eu acho que eles vão trabalhar da forma que ele achar melhor. Se ele achar que deve consultar, ele vai consultar. Né? Agora, se ele achar por bem não consultar, ele pode também ter essa possibilidade. Tá? Então, eu acho que vai ficar a cargo da instituição financeira em analisar essas pendências ou essas restrições financeiras. Tá bom? A gente já falou em perguntas anteriores que caso a empresa tenha pendência com a Receita, por exemplo, ou com a Procuradoria, com algum imposto em aberto, ela vai conseguir o empréstimo, porque eles isentaram a possibilidade ali de ficar verificando a certidão negativa. Agora, a restrição financeira é um pouquinho diferente, tá bom? Bom, vamos lá. A gente chegou aqui na última pergunta. Eu achei interessante gravar esse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais chatinho de ver. Mas eu achei muito interessante pelo fato da quantidade de pergunta que chegou para a gente. E a gente respondeu de forma ali individual. Mas trazendo aqui para o vídeo e a gente podendo, né,
ter essa possibilidade de compartilhar isso com o máximo de pessoas, é muito interessante. A dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então no vídeo você já consegue matar isso daí. Só que provavelmente outras dúvidas vão aparecer. Então utilize os comentários aqui, né, abaixo desse vídeo e coloque aqui a sua dúvida. Né? Pode ter certeza que a gente vai ler e vai tentar responder a todos, tá bom? E quem sabe a gente grave até um outro vídeo com outras perguntas que vão acabar chegando pra gente. Então assim, se vocês acharam interessante, se isso fez sentido para o seu negócio, se você achou que foi bacana, ajuda aí também. Dá um ok aqui, dá um curtir, dá um joinha, né, aqui nesse vídeo e compartilha. Tá? Porque fazendo esse compartilhamento, você interagindo com comentários aqui no vídeo, o algoritmo também daí das redes sociais entende que o vídeo ele tem uma certa relevância e começa a apresentar isso de forma orgânica para mais pessoas. Então chega uma hora que a gente precisa da ajuda de vocês também, tá bom? Conto com vocês, obrigado por acompanhar aí os nossos conteúdos e, gente, a gente tá junto nessa daí, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau.